Excelente, Celso, muito bom. Foi um aprendizado aí, ver como é que está indo esses modelos de previsão, né? Estão nos ajudando bastante. O William teve que sair, estava com um compromisso aí às 7 e pouco e não conseguiu, mas ele respondeu algumas perguntas que vieram no chat aí, deixou o e-mail dele para o pessoal e enviar aí qualquer pergunta para ele se comprometeu a responder aí. E, Celso, muito interessante. Enquanto o pessoal vai mandando uma pergunta ou outra para a gente já tem alguma coisa, eu já vi aqui, mas olhando de uma forma geral, achei muito legal, né, em termos de poder olhar que aí, a princípio, vamos ter chuva para o início do plantio, né? Como é que você vê essa condição de veranicos? Ali em dezembro, você mostra que tem um pouco menos de chuva, temperaturas muito altas, né, o que gera uma evapotranspiração aí elevada no solo, e isso pode afetar um pouco, um veranico mais longo aí pode dar uma interferência. Você mostrou, acho que dezembro, janeiro, talvez fevereiro, um pouquinho de menos, e aí o início da plantio da safrinha, né, nesse período. Como é que você está enxergando o efeito disso nessa safra? Vamos ter veranicos mais longos, mais curtos? Essa temperatura vai ser muito alta mesmo a ponto de trazer um risco, não? Como é que você enxerga isso? Existem algumas áreas, Alberto, que precisam ser monitoradas com calma. Por exemplo, dezembro é um mês essencial para enchimento de grão no Paraná. Com essa expectativa de chuvas mais fracas do que o normal, se isso coincidir, principalmente quem trabalha com ciclos mais precoces, né, e isso coincidir justamente com o enchimento de grão, florado enchimento de grão nesse período, isso naturalmente vai diminuir produtividade. Tá? Agora, algo que chama a atenção, pelo menos até dezembro, é que, embora apareçam já áreas com chuva abaixo da média no Brasil, pelo menos até dezembro, não há expectativa de espaçamentos muito grandes entre as precipitações. Então, isso manteria o mínimo da umidade do solo para o desenvolvimento da safra. Quando chega em janeiro e fevereiro, aí sim a gente precisa olhar com mais calma, e aí eu diria que, teoricamente, áreas que não são tão majoritárias, mas que merecem sim importância e merecem atenção, como, por exemplo, olhando para as áreas de Minas Gerais, de São Paulo, Goiás, que aí já é uma área importante, que já vai estar, mas aí já vai estar num período de colheita da soja, plantio de safrinha, porque esse é um ponto importante. Dependendo como for, né, o período seco, se esse período seco coincidir justamente com essa data da colheita, claro que a colheita é um período, um ciclo longo, você ainda vai ter áreas que vão estar em desenvolvimento natural, mas é interessante que, principalmente para áreas que vão ser colhidas aí nesse período de janeiro, fevereiro, essa coincidência da diminuição da chuva, eventualmente, até pode ajudar nessa questão da colheita da soja, e aí fica uma dúvida como é que seria o desenvolvimento inicial do safrinha. Não quer dizer que não vai chover depois, vai voltar a chover principalmente aí em março, enfim, abril ainda tem um pouco de chuva, embora os desvios sejam negativos. Mas eu diria assim que a situação nesse momento, eu diria que a previsão é de chuva abaixo da média no verão, porém eu acho que os problemas eventuais associados a essa diminuição da chuva, por conta, não por questões aí climáticas, o clima eu acho que é perigoso, mas principalmente por conta dessa questão do safra mais safrinha, que faz com que a colheita e o plantio aconteça justamente aí nesse período onde a previsão é de chuva abaixo da média, isso pode fazer, na verdade, com que você tenha até eventual mais benefício do que malefício, principalmente pensando na questão da colheita da soja agora no Sudeste e Centro-Oeste. Legal, excelente. Mandaram uma pergunta aqui para mim, vamos aproveitar. Como vocês enxergam o etanol de milho nesse cenário? Olha, eu tinha um slide, né, em termos do cenário aqui da FAO, né? Eu vou até compartilhar ele um pouquinho com vocês aqui. Então, vocês têm um cenário aqui onde ele nos mostra, em termos comercial, né, de comercialização global, a produção, acho que está dito aí, né, para o etanol, e o Celso colocou bem os riscos de produção aí para a gente climáticos, né? Então, a princípio, vamos ter uma produção razoável, riscos menores do que o ano passado. E em termos comerciais, né,
A gente pode ver aqui etanol e biodiesel, né? Quer dizer, foram ritmos de exportação e já para a próxima safra, o comércio global desses produtos diminui já para os próximos década, né? O percentual de crescimento de exportação desses produtos tende a ser menor. Porém, no Brasil, a gente tem visto, tem acompanhado a questão de, primeiro que o milho, né, ele acaba fazendo um complemento à cana, né, a safra de milho, você produz etanol e álcool da cana e logo em sequência você também pode usar a sua usina, né, para adequar ela a produzir, usar também o etanol de milho. Então isso traz um equilíbrio, traz aí uma boa oferta para isso, e os resíduos também com DDG, a gente tem visto um crescimento muito grande no consumo desses subprodutos, né, para alimentação animal, tem tido um consumo muito alto. Então, acho que é um cenário positivo para, vamos dizer assim, para o negócio. Etanol, biocombustíveis, não é a nossa praia direto mercado em si, mas acho que é um cenário positivo aí para em termos de oferta, em termos de produção e suprimento dessas áreas. Celso, o pessoal mandou uma pergunta aqui, o William saiu, mas essas estações, para instalar uma estação dessas na fazenda que o William mostrou, você tem uma ideia de custo, como é que é esses modelos? Olha, exatamente o custo, Alberto, o número em si, não, mas algo que chama atenção é o seguinte, é que essas estações, elas não são aquelas estações extremamente caras, principalmente aquelas estações importadas que acabam sendo bastante difíceis de serem instaladas, manejadas e caras, por consequência, a questão da importação, né? Então, nesse aspecto, tá, uma coisa que chama atenção é que o investimento, né, nessa estação ela não é alto, e o ganho que você acaba tendo, justamente em função de ter uma previsão mais precisa, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas, esse ganho é muito interessante, tá? Então, a sugestão é justamente entrar no agroclima, né, para conhecer melhor aí os vários métodos ali. Na verdade, existem algumas classificações ali que podem ser usadas nesse aspecto aí do uso da estação, eventualmente só pegar a previsão do tempo, ou eventualmente pegar apenas as informações pelo áudio, né? Algumas vezes você pode fazer pacotes mais em conta, eventualmente, número de pontos, mas no caso específico da estação meteorológica, eu posso adiantar que, nesse caso, o custo-benefício vale bastante pelo custo da estação não ser alto e realmente pelo retorno, justamente a questão aí da previsão mais assertiva no talhão, na fazenda, enfim, isso te dá mais segurança justamente nesse momento agora que a gente está vivendo de início de safra, aí, uma ansiedade muito grande para a instalação. Legal. Vamos ver aqui. Tem mais uma pergunta aqui do seu colega aí, Leandro. Olha só, Leandro. Leandro. Pois é, estudei com ele. Ele mandou aqui para a gente, né? É bom o palmeirense entrando agora para conversar com um corintiano. Mas tudo bem, deixa para lá. Não vou mais falar mais nada. Daqui a pouco vai sair aqui os comentários aqui. Pergunta: os padrões previstos de precipitação para os próximos meses estariam associados a um evento relativamente extremo do Laninha? Então, nesse caso, né, o que chama atenção aí essas chuvas acima da média no centro e norte do país, o que eu chamaria atenção é o seguinte: esse Laninha que vai se formar, a tendência é que ele não seja tão intenso quanto o último. Inclusive a NOAA agora nessas últimas semanas até falou de um fenômeno entre fraco e moderado, enquanto que o último foi um fenômeno forte. E aí, se a gente for pensar em estatística, os Laninhas mais fortes que nós tivemos aí entre 2007 e 2008, também entre 2010 e 2011, eles acabaram tendo justamente um repique do fenômeno no ano seguinte, né, que foi o caso de 2011, 2012, 2008 e 2009, e esses fenômenos eles não foram tão fortes. Então, nesse aspecto, eu diria que
a questão aí da distribuição de chuva, né, com um padrão bem clássico do Laninha, estaria sim associada ao resfriamento do Pacífico, mas a tendência é que esse fenômeno ele não seja tão forte como o último. Aliás, vale a informação de que nesses últimos anos, eu até tenho brincado, porque se a gente for olhar a quantidade de chuva que tem caído aqui, principalmente São Paulo, Minas, Goiás, na chamada caixa d'água, né, nas áreas de grandes reservatórios no Brasil, faz 10 anos que chove menos do que o normal no verão. E aí a gente tem tido El Niño, Laninha, neutralidade, tem tido de tudo e a chuva sempre abaixo da média. Então a gente percebe, na realidade, que existem padrões de mais longo prazo. Então tem a questão sim do Laninha e do El Niño, mas se a gente for pensar nessas chuvas aí que têm faltado nesses últimos anos, nos verões, isso tem sido associado a um efeito de mais longo prazo, muito semelhante ao que acontecia nas décadas de 60, 50, 40. Então, a gente tem períodos de vacas gordas e magras, tá? De chuvas mais persistentes e chuvas mais fracas. E atualmente a gente está num período de vacas magras, e fica aí a questão ainda sobre a questão até a duração desse fenômeno. É um fenômeno que dura de 20 a 30 anos, enfim, mas ainda fica a dúvida quando é que ele termina de fato, porque nosso espaço amostral, infelizmente, é curto ainda. Entendi. Chuva é um negócio complexo. Já dou graças a Deus de ter um material, alguma previsão. Há 26 anos, quando eu me formei como engenheiro agrônomo, a gente fazia umas velas, acendia, aprendia a dança da chuva. Ainda hoje bem que ainda não existe o sacrifício de meteorologista. Aí seria um problema. Era bravo, né? Bom, veio uma para mim aqui, do Fábio Barros, colega do Oceano. Um grande abraço, Fábio. Bom ter você aqui com a gente. Por conta de quebra da parte da produção de milho, nessa safrinha, podemos esperar aumento da área plantada em função do aumento de preços? Sim, eu acho que já está aí nesse crescimento, e como eu mostrei para vocês, na própria previsão da FAO, há um aumento no Brasil, apesar de, no geral, ter muita gente com redução, inclusive até de área, mas no Brasil ainda tem espaço para algum aumento de área, ou uma ocupação na área de grãos, ocupando área de pastagem. Então, há sim, os preços, os resultados, tanto em soja, mesmo quebra de safra aí, os resultados foram excelentes, os preços muito altos, e a gente tem clientes aí que nós já trabalhamos a margem em 22, já estamos trabalhando a margem de 2023 para ele. Ele está com resultados, como a gente mostrou ali, de margem bruta da operação dele, excelentes, nos melhores patamares. A gente comprou fertilizante, criamos margem nessas negociações, ele está com as melhores margens dele, então vai crescer, né? O pessoal vai entrar, vai aumentar a área. Os preços estão muito bons, muito saudáveis para ter resultado, apesar da alta do fertilizante aí recente, que está incomodando tanto defensivo, né? Essas altas têm incomodado aí o produtor que não se planejou, o produtor que atuou de forma, vamos dizer, não tão boa, mas ainda tem muita margem. Nós também, inclusive, realizamos aí operações para proteger, tanto na alta quanto na baixa, né? Se o preço caiu, o preço subiu, o cara consegue ter resultados na operação. Então, devido às margens muito boas, nós pudemos montar seguros de preços, estratégias de proteção de preços muito interessantes, que dão segurança ao produtor de produzir. Se tiver algum problema, ele também se beneficia da alta, né? Então, acho que vamos ter aumento de área, praticamente certo. Como a gente tivemos do ano passado para cá, devemos ter novamente, tanto na soja quanto no milho, o aumento de área, eu acho que é certo, Fábio, né? Tem uma outra pergunta aqui. Você tem alguma opinião aí já, Celso, desse aumento de área? Como é que está a sua visão aí do que vocês acompanham? Por enquanto, eu vejo essa questão aí sobre o aumento de área, eu penso muito nessa questão de preço, né? No ano passado, a gente teve aí, principalmente pensando aí no safrinha, né, em função do preço da commodity, houve um aumento da área, uma instalação muito vertiginosa aí do milho. Inclusive, a gente conversando com os produtores para tomar cuidado, que instalar milho em março não é uma boa ideia, enfim, e aí foi o risco, né? E aí nós tivemos, infelizmente, os problemas. Com relação ao aumento da área, acho que sim, eu vejo ainda esse movimento, tá, de aumento da área, embora eu
tenho a impressão de que esse ritmo, talvez um pouco menor, ou pelo menos que eu tenho conversado com os produtores, eles estão, digamos assim, muito ressentidos ainda do que aconteceu nessa última safra. Então o pessoal está vendo isso com um pouco mais de cautela. Mas sim, tenho visto isso. Legal. Vou aproveitar aqui, botar mais duas perguntas e respondendo duas questões a respeito da relação de troca, e o Rogério do André Sodré, né, que me questionou aqui, o Rogério Domingos, grande abraço, perguntando um pouquinho do boi. E aí a gente vai encerrando, gente, até porque estamos aí com 1h30, a nossa meta aí, controlar um pouco para a gente poder jantar, né, Celso? Senão, daqui a pouquinho tem o horário nosso aí. Dá para ver pelo meu tamanho que eu não como muito. Vamos ver se eu e o Celso conseguimos ajudar vocês. Ó. Alberto, com relação às relações de troca do milho e soja, como fica, né, as relações de troca do milho e soja com relação às proteínas animais? E o Rogério perguntando aqui, para dar um recadinho a respeito da dica do mercado do boi, como é que ele vai ficar aí nos próximos dias. Bom, primeiro, questão de boi, longo prazo, um pouquinho, espera-se também alguma queda, já estamos virando o ciclo pecuário, né? Então devemos começar a ter um pouquinho de oferta, mais bezerro para o ano que vem. Porém, se realmente os climas e a situação de produção foram melhor, que a gente está prevendo aqui, né? E inclusive não é só Brasil, é a relação global, parece que no mundo vamos ter uma condição um pouco melhor. Nós devemos ter mais produção, e normalmente as oscilações do milho e da soja são maiores do que as oscilações do boi. Então a tendência é que essas relações de troca melhorem. Talvez, não sei se para os melhores patamares, mas elas tendem a melhorar. A gente tem isso na plataforma dia a dia, como é que elas estão, né? Então a gente acompanha, elas tiveram esse ano muito ruins, quem produz confinamentos aí reclamando bastante dos custos da ração, mas a tendência é elas se recuperarem, e inclusive a gente olha as relações de troca dos futuros, né? O milho maio contra o boi maio, o milho futuro do milho do boi de setembro contra o milho de setembro contra o boi de outubro, né? Que esses vencimentos às vezes apresentam boas oscilações e boas oportunidades. No começo do ano passado, acho que nós tivemos uma oportunidade de fazer uma relação boa, depois o mercado ficou muito ruim, inclusive nos futuros, né? Então, quem fez, quem não fez, perdeu a oportunidade, e é um modelo interessante. Com relação ao boi no curto, estamos muito dependentes aí da questão da China, né? Reabrir, a gente tem mostrado que realmente a demanda brasileira por carne tem caído, esses preços muito altos têm complicado a demanda brasileira, né? O frango ainda por cima estava barato em relação à carne de bovino, o que complica mais o quadro de demanda interna. O frango tem recuperado os preços, né? Agora, então, provavelmente nós começamos a ter uma volta de produção de frango para o final do ano, para o Natal aí, mas preços altos, mas a produção deve responder a isso. Inclusive, a relação de troca do frango melhorou. Com relação a suínos, vocês têm visto aqui, eu mostrei para vocês um pouco, a expectativa é que a importação de suínos tenha crescimento negativo, né, nas próximas décadas, né, a importação, a comercialização global disso tem um volume, e a China volta a ser autossustentável, né? E com relação à carne bovina, realmente estamos dependentes aí no curto prazo, já que a demanda interna está ruim, está caro, nós estamos dependentes de uma reabertura da China para poder. Porém, essa janela talvez seja curta, porque a China no final do ano para de importar, né? E o calendário chinês se adiantou um pouco. Então, se ela, com a velocidade conforme ela abrir, provavelmente temos uma demanda rápida, e depois essa janela se fecha novamente, né? A gente faz sessões de cenários, onde a gente revisa isso com constância. Vocês estão convidados aí, a cada 15 dias a gente revisa, convida as pessoas para darem uma participada. Essas sessões são para assinantes, mas a gente convida sempre gente para participar e para poder revisar esses cenários, porque como vocês viram aí, a volatilidade é muito grande. Para aproveitar isso, não dá para eu falar para você hoje o preço de daqui 6 meses e falar, olha, vai ser isso. Não existe isso mais, gente.
a volatilidade é grande e você tem que acompanhar com frequência. E os modelos ali, como vocês viram, da volatilidade de 30 dias, é em 30 dias mesmo. O preço pode subir muito e pode cair muito em 30 dias. Então, identificar a oportunidade de compra, identificar a oportunidade de venda no curto prazo é onde você consegue capturar isso para dentro da sua porteira, montar uma estratégia boa e botar isso para dentro do seu negócio. Então, essa é a grande diferença aí em termos dessas estratégias. Celso, tem alguma colocação aí? Mais alguma coisa que você queira observar? Dar um último recado aí para o pessoal? Acho que não tem mais pergunta aqui, então seria mesmo um recado que você tem aí para nos passar das suas última colocação aí. Eu, antes de tudo, mais uma vez agradeço pela oportunidade, né, poder conversar, pessoal, falar um pouquinho aí sobre clima. E aí essa questão, pessoal, eu acho que importante Laninha de novo? Sim, Laninha de novo, mas com uma situação diferente, um agravante a menos, né, vamos dizer assim, nessa questão do retorno da chuva. Né? Não temos aí uma temperatura tão alta no Atlântico, isso acaba ajudando aí, pelo menos inicia a safra 2021-2022 de uma forma mais precoce do que o observado no ano passado. Pelo menos a largada começa bem, Alberto. Excelente. Para mim já é uma excelente notícia isso aí. Eu já fico feliz da vida. Muito obrigado, pessoal. Quem gostou, curte aí, se inscreve no nosso canal, curte o Clima Tempo para eles virem aqui apoiar a gente de novo, trazer mais notícias. Estão já convidados. A gente vai bolar um outro evento já para ver como é que foram esses cenários. Muito obrigado, Celso. Uma boa noite para você. E excelente estar aqui. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite.